No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre Caixa Seguridade, código CXSE3 e vou te falar quanto teriam rendido 100 ações da Caixa Seguridade no ano de 2022. Fica no vídeo que eu vou te falar tudo isso em menos de 10 minutos. Fala investidor, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João e nesse canal eu falo sobre investimentos e bolsa de valores. Criei esse canal para te ajudar a escolher melhor seus investimentos e vou compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do meu conhecimento sobre esse mercado. E ao longo dos vídeos eu vou compartilhar também um pouco da minha trajetória na bolsa de valores para você que quer aprender de forma simples e prática a investir. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Caixa Seguridade, vou explicar um pouco por que eu gosto dessa empresa e vou mostrar também o aporte que eu fiz agora no mês de fevereiro na Caixa Seguridade. E com base nos anúncios, pessoal, do ano passado, já que a Caixa Seguridade ainda não realizou nenhum anúncio de dividendos para esse ano, eu vou te mostrar quanto teriam rendido 100 ações da Caixa Seguridade no ano de 2022. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e do assunto de bolsa de valores, dividendos, fundos imobiliários e investimentos no geral, já se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo porque isso me ajuda bastante. Então, sem mais enrolações, pessoal, vamos para a tela do meu computador. Então, investidor, indo aqui para a tela do meu computador, eu estou utilizando aqui o site do Investidor 10, que é o site que eu recomendo para você fazer suas análises e utilizar. Ele é bem funcional e bem intuitivo. Então a gente tem aqui algumas informações da Caixa Seguridade, né, o código CXSE3. Na data de gravação desse vídeo está sendo cotada a R$ 8,55, com uma valorização de 6,4% praticamente nos últimos 12 meses, um PL de 10 e um PVP de 2,18. PL é quanto tempo você demoraria para reaver o seu investimento em forma de lucro, e o PVP basicamente é quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Nesse caso aqui, o mercado está disposto a pagar praticamente 2 vezes o patrimônio líquido da Caixa Seguridade. Como eu já falei em outros vídeos, se esse PVP for igual a 1, a empresa está sendo negociada no valor justo. Acima de 1, a empresa está um pouco cara. Abaixo de 1, a empresa está barata. E a Caixa Seguridade também está reportando aqui um dividend yield de quase 7,6%. É um dividend yield bem interessante. Aqui a gente já tem algumas informações dos indicadores fundamentalistas da Caixa Seguridade. Como eu já falei, o PL de 10, um PVP de 2,18, dividend yield de quase 7,6%. E aqui tem algumas coisinhas que eu queria comentar com vocês, investidores, que, para quem não sabe, a Caixa Seguridade ela atua no setor de seguros. Então, esse setor de seguros, eles possuem alguns indicadores bem mais fortes, como é o caso da margem líquida. A gente pode observar quase 75% de margem líquida. Basicamente, a margem líquida é quantos por cento retorna para a empresa em forma de lucro, ou seja, a cada R$100 que a empresa investe, praticamente R$75 retorna em formato de lucro para a empresa. A gente tem também um ROI. O ROI da Caixa Seguridade é bem interessante, um ROI de 21,7%, mas a gente vai entender que nem sempre a gente deve confiar apenas em todos os dados que a gente vê aqui no site, certo? Daqui a pouco a gente vai para o relatório da Caixa Seguridade e eu vou te mostrar que lá a gente tem algumas informações mais atualizadas. E notem que a dívida líquida da Caixa Seguridade é negativa. Isso significa que a empresa não tem dívida. Esse número que vocês estão observando aqui, menos 0,05, é o quanto a empresa tem em caixa. Ou seja, 5% do patrimônio líquido da Caixa Seguridade está simplesmente no caixa da empresa. Ou seja, ela pode utilizar esse dinheiro a qualquer momento. E o melhor de tudo, a empresa não tem dívidas. Isso é algo muito comum para essas empresas do setor de seguros. Normalmente elas realmente não possuem dívida, possuem dinheiro em caixa e elas possuem alguns indicadores bem maiores que a média do mercado, como no caso da margem líquida e do ROI. Indo aqui para o relatório da Caixa, pessoal, a gente já consegue observar alguns destaques aqui da empresa com relação ao terceiro TRI de 2022. Destaques muito positivos, por sinal. Na parte de previdência, a Caixa Seguridade ela foi líder de captação líquida, onde somente a Caixa possui em torno de 42% da participação do mercado de previdência no Brasil. Além disso, a Caixa ela aumentou o portfólio com 42 novos fundos de pessoa jurídica. No quesito seguro de vida, a Caixa também reportou um crescimento de mais de 70% nas novas vendas de seguros de vida. Na parte de seguro residencial, a Caixa também ela reportou recorde de prêmios emitidos nesse trimestre de 2022, que foi o terceiro TRI. E um ponto importante e que eu acho bem interessante na Caixa de Seguridade é que ela utiliza os mesmos meios que a BB Seguridade utiliza do Banco do Brasil.
Se você não sabe, a BB Seguridade, ela utiliza os canais do Banco do Brasil para realizar as vendas casadas de seguros de automóveis, seguros para o agronegócio, seguros residenciais. A Caixa Seguridade, ela também utiliza o canal de comunicação da Caixa Econômica para realizar a venda casada dos seguros residenciais e do seguro de vida. Você provavelmente deve saber que a Caixa Econômica é uma das maiores instituições de financiamento imobiliário aqui do Brasil. E normalmente, quando a pessoa vai fazer um financiamento imobiliário, automaticamente ela já acaba levando um seguro residencial, às vezes um seguro de vida. Então esse ponto aqui é um ponto bem interessante, certo, da Caixa Seguridade. E esse recorde de seguros residenciais alcançou um pouco mais de 220 milhões de reais. Além disso, a Caixa Seguridade reportou um melhor desempenho histórico, já arrecadando em torno de 480 milhões de reais apenas na capitalização. Reportou também um lucro líquido de 766 milhões de reais, que foi o maior resultado pelo quarto trimestre consecutivo. Esse resultado, ele basicamente significa um crescimento de 56% com relação ao terceiro trimestre do ano anterior. Ou seja, se você pegar o resultado da Caixa Seguridade no terceiro tri de 2021 e comparar com o terceiro tri de 2022, o ano de 2022, apenas no terceiro trimestre, a Caixa Seguridade conseguiu um crescimento de 56% apenas no lucro. E aqui um ponto que eu acho bem interessante e que eu acredito que todos vocês também que estão assistindo esse vídeo são os dividendos. A Caixa Seguridade, ela distribuiu mais de 1 bilhão em dividendos somente em novembro, certo? O payout dela está em 90%, observem que é um payout altíssimo. Ainda seguindo aqui, pessoal, para alguns destaques no terceiro trimestre, observem que esses dados aqui que estão nessa cor cinza são os dados referentes ao terceiro trimestre de 2022 e esse percentual em azul é a variação com relação ao terceiro trimestre do ano anterior. Ou seja, no quesito seguro de vida, a Caixa Seguridade, ela reportou um crescimento de quase 12% com relação ao ano anterior, somando 575 milhões de reais, assim como no seguro residencial, que alcançou um crescimento de 25,7%, somando 220 milhões, e no quesito consórcios, a Caixa Seguridade conseguiu reportar essa proeza de um crescimento de quase 1.900% apenas em cartas de crédito da Caixa, somando já 3,7 bilhões de reais. E além disso, a gente tem aqui outras arrecadações, né, como por exemplo a capitalização, que reportou um crescimento de quase 33%, somando 480 milhões. Com relação à previdência, um aumento de 7,5% nas contribuições previdenciárias, somando 8,5 bilhões, e um aumento nas suas reservas de 25,6%, somando 130 bilhões de reais nas reservas previdenciárias da Caixa. Além disso, a gente tem aqui outras receitas, né, que é uma receita com corretagens que a Caixa tem, que a Caixa reportou um aumento de 50,6%, somando 533 milhões de reais. Aqui a gente pode observar o desempenho financeiro de alguns indicadores financeiros da Caixa, como por exemplo, as receitas operacionais. Observem que quando a gente compara os 9 meses de 2021 com os 9 meses de 2022, a Caixa ela já reportou um crescimento de quase 56%, somando já 1,05 bilhão de receita operacional a mais do que o ano passado. E além disso, o lucro líquido também da Caixa Seguridade, ela surpreendeu. Quando a gente compara os 9 meses de 2021 com os 9 meses de 2022, a Caixa Seguridade já reportou quase 50% de lucro líquido, somando 766 milhões de reais. E observem também que a Caixa Seguridade ela reportou um ROI incrível de 45,4% ao ano. E é exatamente por esse ponto que eu te falei, investidor, que você não deve confiar apenas nesses sites que a gente utiliza como Investidor 10. Eu não estou falando mal do Investidor 10, certo? Eu gosto muito daquele site, utilizo ele com frequência, mas é muito importante que você primeiro dê uma olhada no site. Lá você vai ter tudo de forma bem resumida, com muito fácil acesso, e em seguida você venha no relatório da empresa para você confirmar aquelas informações e conseguir aprofundar um pouco mais os seus estudos. Então aqui a gente pode observar quase 46% de ROI anual para a Caixa Seguridade. Isso aqui é excelente para o investidor. E aqui, investidor, a gente pode observar os resultados agrupados da Caixa Seguridade. É basicamente um resumo de todos os resultados que a Caixa teve nas diversas vertentes que a empresa atua. Então, o resultado operacional aqui, quando comparado o terceiro tri de 2021 com o terceiro tri de 2022, um crescimento de 30% no resultado operacional, um crescimento de quase 60% no resultado financeiro, um crescimento no lucro líquido de 55,7% com relação a 2021. A gente pode observar também que as despesas gerais da Caixa Seguridade ela vem diminuindo com o tempo. No terceiro tri de 2022, quando comparado com o terceiro tri de 2021, a Caixa já conseguiu reduzir suas despesas gerais e administrativas. E agora, investidor, eu vou te mostrar o aporte que eu realizei na Caixa Seguridade essa semana.
Esse foi o aporte que eu realizei agora no mês de fevereiro, certo? Com base em tudo isso que eu te mostrei, eu tomei a decisão de que, para mim, a empresa Caixa Seguridade faz sentido para estar na minha carteira, porque ela está inserida em um dos setores que eu gosto, que são os setores mais perenes que a gente tem aqui no Brasil, que é o setor de seguros. É uma empresa que tem uma estratégia operacional muito interessante, que ela também utiliza os canais da Caixa Econômica para realizar as vendas casadas e está reportando lucros crescentes com ótimos indicadores fundamentalistas. Então agora vamos para a minha corretora que eu vou te mostrar como é fácil comprar ações. Quando você entrar na sua corretora, você vai na aba de negociar ações, digita o código da empresa e escolhe se vai ser o lote normal ou o lote fracionário, coloca a quantidade de ações que você quer. Se você quiser executar a ordem a mercado, já deixa marcada essa opção, se não, coloca o seu preço. Checa todas as informações das operações de compra, depois coloca a sua senha. E aí, depois que você colocar a sua senha, é só enviar a ordem. E pronto, sua operação foi executada com sucesso. E agora, investidor, que você viu como é fácil comprar ações utilizando uma corretora de valores, eu vou te mostrar no ano de 2022 quanto teriam rendido 100 ações da Caixa Seguridade, que é exatamente a posição que eu tenho hoje na empresa. Se vocês observarem aqui no site do Investidor 10, o dividend yield atual está em 7,59% e a média dos últimos 5 anos em 5,26%, mas se a gente observar, a gente só tem um histórico aqui de 2 anos da Caixa Seguridade, então eu vou assumir que o dividendo seja pelo menos esse daqui, 7,59%. Aqui a gente pode observar a data de pagamento e o valor que a Caixa Seguridade pagou no ano de 2022. Ela pagou 2 vezes, bem similar com o que a BB Seguridade paga hoje, mas existem algumas discussões dentro da empresa em que os diretores eles estão discutindo a possibilidade da Caixa Seguridade realizar esses pagamentos de forma trimestral, que vai tornar essa empresa extremamente atraente para aqueles investidores que querem receber mais dividendos, que querem ter essa recorrência de dividendos. Então, no mês 4, a Caixa Seguridade pagou 29 centavos em dividendos e no mês 11 pagou 35 centavos de dividendos. No total, a Caixa Seguridade pagou 64 centavos no ano passado e 100 ações teriam rendido R$ 64 de dividendos por ano. O meu preço médio investidor em Caixa Seguridade está em R$ 8,40, o que significa que 100 ações, que é um lote fechado, custariam R$ 840. Para a gente calcular o yield on cost, a gente vai pegar quanto de dividendos a gente recebeu ou teria recebido no ano passado, que nesse caso seriam R$ 64, e dividir pelo total de dinheiro que a gente investiu naquela empresa. No meu caso, como eu tenho 100 ações a um preço médio de R$ 8,40, eu investi R$ 840. Isso me dá um dividend yield on cost de 7,61%. Então você pode observar que o meu yield on cost ele já é um pouquinho maior do que esse yield atual aqui, porque ele leva em consideração o preço atual da empresa. Então, pessoal, para fechar esse vídeo, te apresentei algumas informações da Caixa Seguridade, te falei sobre o crescimento dela e os resultados que ela reportou no terceiro TRI de 2022. Isso porque os resultados do quarto trimestre ainda não foram disponibilizados, mas agora você já conhece um pouco mais da Caixa Seguridade e sabe que ela está atuando num setor que é extremamente perene aqui no Brasil, que é o setor de seguros, e agora você sabe quanto teriam rendido 100 ações da Caixa Seguridade no ano passado. Eu acredito que a Caixa Seguridade ela vai pagar bons dividendos esse ano e vai continuar pagando bons dividendos, então assim que a Caixa Seguridade anunciar novos dividendos, eu já trago outro vídeo para vocês aqui falando quanto eu vou receber com as 100 ações que eu tenho hoje. Então, investidor, se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!